Olá pessoal, eu sou o Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando Divagando. E no vídeo de hoje eu venho falar com vocês sobre Founderside, As Margens da Fundição, do Robert Jackson Bennett. Um livro que me surpreendeu bastante, eu já esperava gostar muito desse livro aqui, mas eu já adianto para vocês logo nesse iniciozinho do vídeo que me surpreendeu e foi muito mais do que eu esperava. Essa semana, inclusive, eu pretendia trazer um vídeo sobre Duna, talvez esperar um pouco mais para trazer um vídeo de Founderside, mas eu terminei hoje ainda, no dia que eu estou gravando esse vídeo, e eu já quis imediatamente falar aqui com vocês para o canal. Claro, esse vídeo está saindo na quarta-feira, mas mesmo assim é um livro que já foi o suficiente para me fazer gravar sobre ele imediatamente. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre Founderside para vocês, eu lembro vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Agora sim, sem muito mais enrolação, vamos falar um pouco mais sobre Founderside para vocês. Em Founderside, nós vamos conhecer Sansia, uma jovem ladra conhecida na cidade de Tevani como uma das mais experientes e melhores no que faz. A Sansia, que logo no início do livro foi contratada para fazer um roubo que vai pagar muito bem, uma quantia o suficiente para ajudar ela a mudar de vida, mas o que ela não sabe é que esse roubo que vai acontecer ali no cais da cidade de Tevani não é apenas um simples roubo como todos os outros que ela fazia antes. O roubo que ela vai fazer é de uma pequena caixa, de um pequeno objeto que pode fazer com que o mundo que ela conhece, do jeito que ela conhece, mude para sempre. O que é esse objeto a gente vai descobrir ao longo da leitura aqui de Founderside. O que eu posso falar sobre esse objeto aqui é que ele pode revolucionar muito a forma com que funciona o sistema de magia aqui da fantasia que ocorre em Founderside e as margens da fundição. O sistema de magia que nós vemos aqui em Founderside ela é uma magia industrializada que faz com que pequenas inscrições em objetos ajudem a moldar a forma com que esses objetos se enxergam. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos uma coluna de madeira. Com as inscrições corretas, essas colunas de madeira podem pensar, se a gente pode falar dessa forma, que são na verdade colunas de ferro, e assim essas colunas de madeira conseguem sustentar mais peso e uma estrutura muito maior em cima delas. Isso é só um exemplo, isso funciona, por exemplo, para rodas, flechas, armamentos, armaduras e tudo mais que vocês pensarem. Tudo nesse mundo, tudo na cidade de Tevani, funciona através dessas inscrições, que, como é dito aqui no livro, ajuda a moldar a realidade dos objetos para que eles sirvam a diversas funções que a gente vai ver ao longo da leitura. A cidade de Tevani ela é dividida em 4 grandes territórios, 4 casas que são as casas comerciais desse mundo, e cada casa comercial desenvolve a própria tecnologia, as próprias inscrições, e são basicamente elas que movem a economia e o funcionamento de tudo isso no mundo. E existe uma certa disputa entre as casas, uma disputa velada, bem silenciosa, certas questões de espionagem. Isso é um ponto, inclusive, legal da política do funcionamento aqui de Founderside. Mas o que está além, o que não está dentro desses 4 pontos da cidade de Tevani, são as margens, a periferia, o pessoal, digamos assim, renegado por essas casas, porque as casas são compostas basicamente de pessoas extremamente poderosas, como os inscritores que fazem as inscrições nos objetos, e claro, todo o pessoal que move a política desse mundo. E o pessoal que mora às margens, na periferia, vive no meio de sujeira, esgoto, pouca comida, pouco acesso a dinheiro, nenhuma fiscalização de segurança e por aí vai. E é com tudo isso em mente, todo o roubo de Sansia e tudo que está acontecendo em Tevani, que uma verdadeira revolução vai começar nesse mundo, e uma revolução muito, mas muito surpreendente. Eu acho que eu já falei algumas vezes aqui no canal, principalmente em relação ao meu gosto dos livros de fantasia, como eu gosto muito dos sistemas de magia que impactam diretamente o funcionamento da história que nós estamos lendo. Tem alguns sistemas de magia que são muito mais passivos, eles estão ali, mas eles não impactam política, não impactam tanto o funcionamento do mundo. Mas no caso de Founderside, como eu já falei aqui, as inscrições elas mudam completamente a forma com que as pessoas lidam com a realidade ao redor delas. Então, tornam muitas coisas muito fáceis,
mas também abre margem para que pessoas mal intencionadas comecem a desenvolver inscrições para outros meios, como assassinato, espionagem e coisas ainda piores, porque esse mundo aqui ele tinha um mundo antigo e esse mundo antigo ele era extremamente muito mais avançado em relação às inscrições do que a gente vê aqui logo no início de Founderside. Existem muitos mitos ao redor do funcionamento das inscrições, mas algo é muito claro. Aqui, o que a gente vê em Tevani é apenas uma quantia mínima de todo o conhecimento que povos antigos tinham do funcionamento delas. E existe uma certa corrida das próprias casas comerciais para descobrir artefatos antigos que contivessem inscrições ainda mais valiosas para criar novas tecnologias e criar novas formas desse mundo funcionar. Só que isso, por exemplo, exigia muito dinheiro, por isso que muitas casas, inclusive, chegaram a quebrar antigamente. E um outro detalhe, esse povo antigo, ele basicamente se autodestruiu porque eles estavam alcançando status de deuses, eles moldavam de fato, realmente a realidade. E esse é um dos conceitos, claro, do funcionamento aqui das inscrições, porque elas realmente moldam a realidade de objetos e existe assim com um certo tabu, inclusive de pessoas. Então a gente vai descobrindo um pouco mais sobre isso, mas é um sistema de magia realmente fascinante e a gente vai descobrindo muito aos poucos como é que ele funciona. Inclusive o início do livro ele é basicamente sobre isso, explicar como é que ele funciona, mas claro, ao longo de toda a leitura nós temos mais e mais revelações, porque são possibilidades muito amplas. E aí eu entro na parte que eu falo dos personagens. Nós temos a protagonista Sansa. Ela, como eu já falei, ela é uma ladra, mas ela vem de uma realidade, de um passado muito doloroso que a gente vai descobrindo aos poucos. Eu não vou contar aqui para vocês, mas ela é uma personagem muito interessante e muito bem desenvolvida. Eu acho interessante como ela é muito decidida. Ela é basicamente a pessoa que faz tudo funcionar. Eu acho que, inclusive, chega a ser um ponto levemente negativo na leitura aqui de Founderside, porque se não é a Sansa, ninguém consegue fazer nada nesse livro aqui. Não chega a ser um grande defeito, claro, mas ela é uma personagem que, devido às circunstâncias, ela tem certos poderes aqui que fazem ela ser a melhor no que ela faz, mas mesmo assim ter somente ela como a única pessoa capaz de fazer as coisas aqui é um pouco frustrante às vezes. Dificilmente os outros personagens conseguem tomar as atitudes e é tudo empurrado para cima da Sansa. Mas mesmo assim ela é uma personagem muito bem desenvolvida, a interação dela com os outros personagens é excelente e gosto muito de como ela vai e volta suas convicções. Ela, em certos momentos ela está decidida a mudar sua realidade, a realidade do lugar onde ela vive, mas em outros momentos ela acha que é uma completa loucura, porque tem realmente coisas aqui que é inimaginável de se fazer se ela não fosse a única capaz, tendo que ter a coragem para fazer isso. Então eu acho bacana esse desenvolvimento da Sansa. Além da Sansa nós temos o Gregor, que ele é filho de uma das administradoras, mais especificamente filho da administradora da casa Dandolo. E ele é um cara com um enorme senso de justiça. Ele se incomoda muito que leis e fiscalizações ocorram apenas dentro das grandes casas comerciais desse mundo e que o restante do povo, o pessoal que está à margem, é basicamente renegado. Não existe regra, não existe policiamento, não existe lei, não existe combate à violência. Então ele é essa figura que tem um senso de justiça. E muito por conta disso nós temos no iniciozinho, pelo menos do livro, um certo embate dele com a Sansa, mas aos poucos a gente vai vendo e entendendo mais os objetivos do Gregor, que o personagem vai entrando muito mais profundamente nas próprias camadas e, claro, nas camadas aqui da narrativa de Founderside. Temos ainda o Orso. O Orso é um personagem muito importante dentro dessa narrativa, porque ele é um ípato. O ípato, ele é o mais alto nível, se eu posso falar dessa forma, que um escritor, uma pessoa que cria novas sequências de inscrições para o funcionamento dos objetos. Ele é o mais conhecido, o mais celebrado, depois de uma certa figura que a gente vai conhecer nesse livro aqui, que eu não vou falar, mas ele, em atividade, é o melhor. E ele tem um papel muito importante, considerando a habilidade dele com as inscrições e de criar novas regras para o funcionamento de tudo.
E talvez um dos melhores personagens, que é o Clave, que eu não vou falar muito bem quem ele é, mas é um personagem muito interessante, muito divertido, um personagem legal, a gente vai descobrindo um pouco mais sobre ele, ele é misterioso, e ver a interação dele, principalmente com a Sansa, é uma das melhores coisas do livro. E a narrativa de Founderside é simplesmente frenética, fluida. A gente lê esse livro aqui, um livro de 600 e tantas páginas, 630, quase 640 páginas, e o livro voa. Se a gente pegar para ler esse livro aqui em 4 ou 5 horas, a gente vai ler 300, 400 páginas dele, muito por conta, claro, da diagramação da editora Morro Branco, mas também porque é uma narrativa que ela está sempre andando para frente. O Robert Jackson Bennett, ele, em vários momentos, ele faz revelações, desde o funcionamento do sistema de magia, desde o funcionamento da política desse mundo, revelações sobre como era o mundo antigamente, mesmo que não seja tanto. Então, ainda fica essa expectativa da gente conhecer um pouco mais da realidade do que eram os hierofantes, que é esse povo que brincava de Deus, vamos dizer assim. Mas é um livro frenético, a todo momento tem coisa acontecendo, tem planos ocorrendo, os personagens se juntando para impedir um grande acontecimento catastrófico de ocorrer e mudar para sempre e voltar novamente, sei lá, o caos que ocorreu antes, milhares e milhares de anos atrás. De fato, é um livro muito gostoso de se ler, realmente. Por isso que ele me surpreendeu muito, porque eu não esperava que ele fosse ser tão gostoso. Como eu posso falar, a narrativa de Founderside, ela funciona muito bem como uma leitura para a gente ir lendo e virando páginas a todo momento, porque a gente quer descobrir o que vai acontecer. Pouquíssimas vezes para ficar divagando sobre qualquer coisa que seja. Founderside funciona realmente como uma narrativa que nos entrega as respostas que nós precisamos saber e os personagens precisam saber. Quero voltar rapidamente só no funcionamento do sistema de magia, que como eu falei, as inscrições elas moldam de certa forma a realidade, mas é um sistema de magia que parece trazer possibilidades muito amplas, e eu fico curioso para saber como é que o Robert Jackson Bennett vai fazer isso aqui funcionar nos próximos livros. É uma trilogia, eu acho que o terceiro livro está saindo esse ano lá fora. A Morro Branco deve trazer Shorefall, que é o segundo volume, aqui esse ano no Brasil, então já estou ansioso para esse segundo volume, mas eu tenho um certo receio de como esse sistema de magia vai ficar daqui para frente, por uma razão. Dá muita liberdade para o autor usar esse sistema de magia como uma muleta, uma conveniência para as coisas acontecerem da maneira que ele quer que aconteça. Aqui nesse primeiro volume tem um pouco disso, muito de leve, aqui mais de um certo elemento para o funcionamento do plano, aqui mais próximo do final do livro. E, claro, o sistema de magia ele se explica o suficiente para que a gente consiga comprar essa ideia, mas eu ainda tenho um certo receio de que o autor utilize das regras que ele está criando aqui para fazer coisas muito mais grandiosas, que eu não sei se a nossa suspensão de descrença pode dar crédito suficiente para a gente pegar e... ok, a gente vai aceitar isso aqui, que nem aquela outra vez que você fez. É perigoso, é um sistema de magia que eu confesso que eu acho um pouco perigoso. Ele pode funcionar muito bem, o autor pode daqui no segundo volume, no terceiro volume ser absolutamente genial e fazer com que o leitor compre as ideias, mas ele pode realmente usar como um Deus Ex Machina absurdo e a gente que aceite. Que pelo menos a narrativa consiga se sustentar sem ela, o que é difícil, porque é um sistema de magia que está muito atrelado à narrativa de Founderside. E eu estou realmente com um certo receio, mas eu acho que ele tem capacidade de fazer tudo funcionar ainda assim. E é isso. Essas são as minhas opiniões sobre Founderside, um livro excelente. É uma das minhas leituras favoritas esse ano. Não esperava tanto do livro e ele entregou o que ele prometia e muito mais. Muito que a Morro Branco já lance logo o Shorefall aqui. Eu não sei, não tenho certeza se eles já anunciaram o mês de publicação, mas deve sim sair esse ano. Então já estou ansioso, devo ler assim que o livro sair para trazer para vocês. Não sei se eu vou trazer resenha, claro, mas eu vou falar um pouco mais sobre as minhas opiniões da continuação de Founderside. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha e compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.